Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês aí um módulo de provisionamento do ERP, do software de gestão de provedores Spify, né, que a gente vai utilizar aqui na demonstração para vocês, onde basicamente, né, para quem ainda não usa nenhum ERP aí no seu provedor, é onde você vai cadastrar os seus clientes, fazer toda a gerência, geração de boleto, controle, mapeamento da rede e muito mais, né? Então, o Spify aí é um software que vai atender em todos esses pontos, que é um que eu já venho recomendando há um tempo para vocês, beleza? E nesse vídeo a gente vai mostrar a parte de provisionamento, né? A gente está aqui com a nossa OLT da tenda, né? Já estou aqui devidamente logada nela, né? Ela já está toda configurada. E aí o provisionamento ele vai servir para várias coisas, por exemplo, para você liberar uma ONU, para você não deixar a sua OLT aberta, né, e qualquer um poder se conectar. Então você vai fazer, por exemplo, a liberação das ONUs, ONTs ali que vai se conectar na sua OLT, tá? Então a gente vai demonstrar isso aqui já em funcionamento. Beleza? Então aqui no software do Spify isso é feito em ferramentas provisionamento. Aí você vai ter a lista das ONUs, né? Aqui já está devidamente configurado. Vou mostrar para vocês aí a configuração. Então aqui você tem as configurações das OLTs. Então eles aceitam diversas OLTs, né? Basta você clicar aqui para adicionar. E aí você vai colocar o nome, o POP onde é que está instalado e vai escolher a integração, né? Então eles já estão aí compatíveis com várias OLTs do mercado, né? Por exemplo, aí, ó, Cianet, Fiber Home, Huawei, Intelbras, Parks, Razicon, TP-Link, né? Tink e muitas outras aí, né? Todas GPON no caso, né? Porque as OLTs EPON normalmente ela não tem esse controle por MAC, por serial, etc, né? Então não faz sentido você fazer esse controle aí quando é EPON, mas no GPON você já tem. E aí além do controle, por exemplo, vou pegar aqui uma Fiber Home, né? Você vai aqui colocar o IP, a porta, né? Enfim, toda a parte aqui de configuração, usuário e senha de acesso, liberar lá o protocolo SNMP, a porta que ele vai usar do Telnet, se você alterou, tiver qualquer tipo de restrição, você tem que deixar tudo certinho. Aí você testa a conexão e vai ver aí já o funcionamento. Por exemplo, vamos editar aqui a nossa, né, para vocês verem. Então olha só, aqui estamos aí com a OLT da tenda, né? Aqui temos o IP dela, no caso o IP local, né, que o software já tem conexão com ele, a porta, SNMP, a comunidade, né, ou a community que ele está usando para o protocolo SNMP, para ele buscar as informações. O Telnet ele vai usar, dependendo da OLT, para fazer as configurações, né? Então, olha só, aqui ele já fala, não, essa integração utiliza SNMP para coletar informações de status das ONUs e OLT e demais operações são realizadas via Telnet. Então, você cadastra aqui, daí você manda ele buscar as interfaces da OLT, ele vai buscar todas as interfaces, vai trazer aqui para você, né? Então, já vai vir aqui todas as interfaces, né? Todas as POM. Beleza? Você consegue definir aqui uma quantidade de cliente máximo que você quer jogar em cada POM, o sinal mínimo e máximo para questão de alerta, né? Questão de download, então, por exemplo, nessa POM eu vou ter já uma determinada velocidade, então eu não quero que deixe colocar clientes acima de uma determinada velocidade nessa POM. Se você colocar aqui um máximo de download, ele vai limitar, né? Então, se você tentar, por exemplo, se deixar aqui 100 MB, tentar colocar um cliente de 300, por exemplo, ele já não vai deixar, por exemplo, tá? Você também pode configurar já as VLANs, né? E essa questão de mandar as informações da VLAN, aí você tem que fazer todo ajuste fino ali, de acordo com a sua OLT, etc, tá? Então não é uma configuração assim, plug and play, né? Você faz, ele já tem toda a integração, né? É um módulo inclusive novo aí, já tem alguns meses que eles já estão acrescentando várias OLTs, né? E aí você tem que fazer o ajuste fino depois, tá? Que inclusive nesse momento a gente está até fazendo alguns ajustes finos ainda, mas já dá para demonstrar para vocês aí. Beleza? Aqui você tem o botão para testar a conexão, que daí ele vai falar se a conexão tá ok ou não, né? Ó, conexão realizada com sucesso, se tivesse algum problema já ia dar aqui, enfim.
Então tem todas essas OLT, você adiciona, tem o botãozinho para sincronizar, né? Se você sincronizar, ele já vai puxar todas as ONUs que já estão lá, né, para o sistema, para não ter nenhum tipo de problema. Tá? E aqui em template é onde você já tem vários templates aqui de acordo com a ONU, né? Aliás, a OLT que você usa e a ONU, né? Por exemplo, a Fiber Home, ó. Já tem alguns templates para bridge, para modo router, enfim, router com PPoE e por aí vai. Então vai depender do equipamento, né? Por exemplo, no caso aqui da nossa tenda, né? A gente tem aqui somente um híbrido, tá? Que é o que a gente tá fazendo o teste aqui, ó, na POM. E aí você pode editar esse profile, né? E alterar os comandos de acordo com a sua necessidade, né? Tem uma necessidade específica, algo que esse template não atende, você pode alterar ele, né? E, enfim, clonar ele, copiar, fazer as alterações que você precisa, salvar com o nome que você precisa para poder você usar ele depois. Beleza? E aí a gente vai ver tudo isso aqui em funcionamento, tá? E aqui em operações ele mostra tudo um estado, né? Que nem eu aqui estava testando já hoje, né? Então, quando você excluiu, deletou uma OLT, alguma coisa assim, você consegue ver aqui os detalhes, né? O comando que ele deu, ó, como é que foi, né? Se deu certo, se não deu, enfim. Então isso é legal porque comando não está indo correto, ou está tendo algum problema, etc, né? Então você consegue ver tudo isso, tá? E ele também tem um aplicativo de provisionamento, ó. Então você pode baixar esse aplicativo aqui para você fazer provisionamento de onde você estiver. A gente tem as telinhas dele aqui, né? Você vai se autenticar no seu servidor aí do SPIFY. Você vai ter a mesma tela, você vai ter a tela ali onde você vai ter todas as ONUs ali plugadas. Você pode buscar OLT se a sua OLT permitir, por exemplo, a nossa da tenda, eu ainda não consegui fazer ele buscar, né? A gente está revisando a configuração, mas ele tem essa função, dependendo da OLT que você vai usar, tá? E você também pode fazer o provisionamento aqui pelo software, pelo aplicativo. Então, você colocar lá o serial dela certinho, qual o profile que você quer, o template, etc. E você consegue também remover, né? Se você quiser remover aí o equipamento, você consegue fazer aí com o software ESPify Provisiona, tá? Para poder facilitar essa parte aí. Se você está na rua, né, em outro ambiente que você não tem ali acesso a um computador, por exemplo, então esse aplicativo aí vai facilitar para você provisionar, beleza? E por enquanto aí aplicativo eu acredito que só para Android, tá? Mas a gente que é técnico já está acostumado, né? É sempre Android mesmo. Beleza, e aqui em ONUs você vai ter as ONUs que estão conectadas lá, né? Então você consegue ver se ela está online, se ela não está. Você tem todo esse status aqui, né? Enfim, se ela está com algum problema, né? Aqui no caso ela já está provisionada, já está atrelada ao meu cadastro aqui, né? Essa de cima, por exemplo. Então você consegue removê-la por aqui e consegue provisionar manualmente ou fazer a busca com provisionamento. Como falei, a busca com provisionamento da minha OLT específica não está funcionando, tá? Eu não sei se ela tem esse recurso, se ela permite. A gente ainda está mexendo ali nas configurações dela, né? Mas o provisionamento manual já está funcionando normalmente, tá? Mas como falei, isso não é do software, né? Isso é da configuração ou do que a OLT vai permitir você fazer, tá? Mas basicamente esse buscar o ONU, ele iria encontrar o ONU já ali, né? Tentando se autenticar, alguma coisa assim. E aí depois você só faria o provisionamento dela, né? E no manual você tem que colocar o serial dela. Basicamente é isso que muda, tá? Não tem muito segredo. Mas vamos lá, vamos ver isso aí na prática. Vamos logar aqui na nossa OLT para vocês verem o negócio acontecendo, né? E a gente tem também nosso MikroTik, que também já está devidamente conectado aí, né? No radio certinho, lá do SPIFY, tá? E tá aqui as nossas duas ONUs aí conectadas, tá? Então vou abrir aqui a tela onde a gente consegue ver as ONUs autenticadas aí, né? Então a gente tem lá duas ONUs, que é os mesmos MACs aqui, né? Certinho. E aí você vê, quando a gente dá o comando aqui para remover, né? Por exemplo, vou remover essa de cima aqui, tá? Então, ó, deu o comando para remover, né? Ele vai aparecer ali o template que você quer que remove e o serial, beleza. Mandar remover, automaticamente vocês vão ver que ela vai
sumir daqui, né? Se eu der um refresh, ó lá, já foi removido daqui. Aqui ele demora ainda um pouco mais para concluir toda a operação, porque ele salva, né? Tal, mas aqui já foi removido. Se vocês olharem aqui no PPOE, ele já foi desconectado, né? Ele estava conectado aqui nesse PPOE teste, né? Então a ONU ela já foi removida, não está mais sincronizada. Tá? Você vê que ela não aparece mais aqui nas configurações, né? Na lista aqui, ó, de equipamento conectado, ela também não aparece. E só já aproveitando que eu estou nessa tela, olha só que legal, a descrição do equipamento ele veio lá pelo ASPify, ó. Esse nome aqui que é o nome do cliente, né? Que eu coloquei aqui, ó, o nome do cliente Gils Telecom. Quando eu relacionei esse serial nesse cliente, ele já jogou para cá, ó. Quando eu adicionei, né, liberei esse equipamento, ele já veio o nome para cá. Então isso é bom porque facilita para você, se você quiser ver alguma informação aqui pela própria OLT, vai vir essa descrição automática, né? Você não tem que fazer isso na mão, também facilita seu gerenciamento. Então beleza, já vimos que funciona para remover, vamos adicionar então, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso serial, vamos provisionar manualmente, a gente escolhe aqui a OLT, escolhe a porta onde ele vai se conectar, né? Então você vai liberar o cliente ali de acordo com a porta, você vai colocar o serial do equipamento e vai escolher o template. No nosso caso a gente fez apenas um, porque a gente só tem uma POM, mas no nosso cenário de configuração a gente teria que ter um template para cada porta, porque a gente está fazendo a separação por VLAN e por serviço e outros detalhes. Então, a gente teria que criar um template para cada porta. A gente criou apenas um, que é aí só para exemplo, porque a gente só tem uma POM em teste nesse momento. Beleza? Aí você clica aqui em provisionar, ele pergunta se você realmente deseja fazer isso. Uma vez feito isso, ó, você vai dar um refresh aqui, tanto aqui na parte de ONU, né, ou aqui na de autenticação, ele vai vir essa informação para cá. Então o que ele vai fazer? Ó, ele está ainda provisionando, tá? E aí ele vai vir e vai adicionar, ó lá, adicionou aquele equipamento já no profile correto aqui, tá? Ó, já escolheu o line profile que eu gostaria, isso daqui foi definido lá no template, tá? Se eu vim aqui no ONU Infolist, ele já está aqui, ó. E aí a descrição desse daqui, ó, cliente não informado, né? Porque eu não relacionei essa ONU para nenhum cliente lá dentro, tá? Mas você vê que ele traz a informação lá do sistema, beleza? E aí, ó, provisionamento realizado com sucesso. Se a gente olhar lá no MikroTik, o cliente já voltou a se conectar, ó, que é esse teste aqui, tá? Então, funcionando perfeitinho, pessoal, perfeitinho. Ó, vou remover essa outra para vocês verem também, ó. Você vem aqui, faz a remoção por aqui. Então, facilita demais, né, isso daqui, porque tudo depende da configuração que você vai fazer no seu equipamento, né? Para você não deixar a sua OLT totalmente aberta. Tem equipamento que não permite fazer esse autoprovisionamento da ONU. Então você precisa sim fazer o provisionamento manual. E aí um software de gestão, como por exemplo aqui o ASPify, vai facilitar a sua vida, tá? Porque se você usar um software aí que não tem provisionamento de OLT, você vai ter dor de cabeça, né? E existem vários aí que não tem, né? Então você sofre muito para ter o gerenciamento aí da sua rede, beleza? Que mais? É isso aí, a gente tem aqui todas essas informações, né, da parte de provisionamento, tá? Então olha só, vou dar um refresh aqui, ó, vocês vão ver que foi removido lá o outro cliente, né? Ele não está mais aqui na lista. Aí agora eu venho aqui e provisiono, né? Então eu coloco aqui novamente, coloco a porta e coloco lá o serial, né? Deixa eu pegar aqui o serial da outra, vamos dar aqui um provisionar e vocês já vão ver aí ela sendo provisionada, beleza? E até no MikroTik lá, né? Se a gente olhar, ó, ele está desconectado, daqui a pouco vocês vão ver que ele vai provisionar. E aí o PPOE, como já está lá no equipamento, né? Porque quando você desprovisiona o equipamento, ele não remove as configurações do equipamento. Ele apenas não é mais autorizado a se conectar na OLT, né? Uma vez que ele é autorizado novamente, ó, ele novamente já faz a conexão aqui, tá? Então aqui a gente dá um refresh, já está aqui o equipamento no line profile correto. E aqui na lista também já veio o nome do cliente certinho, com todas as informações, tá? E aqui em templates, ó, como falei para vocês, né? Aqui nas configurações, por exemplo, ó, como é que eu fiz para ele selecionar o Profile 1? É aqui, ó, tá?
Então eu escolhi aqui que ele selecionasse o ID do Profile 1. Né? Se eu fosse fazer da POM 2, aí eu faria aqui o Profile 2, mudaria aqui para POM 2 e assim por diante. E lógico, isso vai depender de cada OLT, né? Cada OLT vai ter o seu padrão aí de trabalho, né? Vai ter o seu padrão de configuração, etc. Beleza, pessoal? E mais um detalhe aí, pessoal, que essa informação, por exemplo, de sinal, ó, estou aqui na lista dos clientes, né? Você consegue vir aqui em ferramentas, status dos clientes, você consegue filtrar aqui para o cliente, etc. Por tipo de tecnologia, tipo de conexão, etc. E aí você vai ter várias informações, como por exemplo o IP dele que ele pegou lá, o concentrador onde ele está. E aí você tem, por exemplo, a VLAN, o sinal dele, né? O sinal lá em dBm aí da ONU dele e o número de serial aqui, tá? E também se você for no cadastro do cliente, quando você entra aqui no cadastro dele, você também vai ter aqui a informação do sinal aqui embaixo, ó. Então isso é legal porque você já facilita também o seu suporte, né? Para que ele não precise entrar lá na configuração da OLT para poder ver os detalhes, etc, né? E aqui também, né, ele tem até um histórico aí do sinal, né? Se em algum momento esse sinal oscilou, ficou pior, você também tem esse histórico aqui que ele vai armazenar. Lógico que está conectado faz pouco tempo, né? Então ele não tem um histórico tão grande, né? Mas ele vai armazenando aqui o sinal no decorrer dos dias aí. E aí você tem um histórico se em algum momento o sinal do cliente está ficando ruim, etc. Enfim, então facilita demais aí o gerenciamento, tá, pessoal? Então tá feito aí, né, os testes funcionando, né? Vai facilitar muito o gerenciamento nosso aqui e muito mais, né? Beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero ter ajudado vocês aí, você que está com dificuldade, não conhece nenhum software para fazer provisionamento de OLTs aí, né? ONUs e ONTs em OLTs. Está aí uma sugestão que é o Spify, que é um software que eu venho recomendando já para vocês. Beleza? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!